A história já começa na capital do reino de Gália. Podemos ver um guerreiro pomposo mandando os súditos do rei irem de Vasco. E não são poucos, pois a contagem já vira 100 cabeças. O guerreiro começa a discursar para o povo, dizendo que o fim da era da opressão terminou e que agora está começando a ordem da liberação. O povo eufórico grita pedindo que o rei e seus súditos ardam no fogo do inferno. Então somos apresentados ao nosso protagonista, Isaac Quincy. Ele está sendo escoltado junto com outras pessoas para o abate. Ele pensa para si em como o povo é manipulável e idiota, sem entenderem que tudo é um complô de quem os está executando. O prota começa a explicar o que é a Ordem da Liberação. É basicamente os nobres manipulando o povo e dizendo que irão lhes proteger. O que não sabem é que tudo não passa de um complô da família Saxe, que armou para tirar a atual gestão do reino e estão usando da ingenuidade do povo para massacrar seus oponentes políticos. Logo, incitando ao povo, o guerreiro diz que é chegada a hora de dar end no rei e nos seus últimos aliados. Ele discursa para as pessoas, alegando que o rei e os seus conselheiros pagarão o preço por deixarem o povo passar fome enquanto eles se aliavam com demônios, sacrificando milhares de cidadãos inocentes por sua sede de poder. Novamente, nosso protagonista pensa para si que tudo é uma armação e deixa entender que eles têm uma arma secreta. Uma cremosinha então questiona o prota se esta arma realmente irá aparecer. E o prota sorri. Ele diz que sim, ele virá, pois é um amigo que conhece há 20 anos. Um dos guardas que acompanha os aliados do rei cresce o olho na cremosinha e tenta dar uma de Jack, propondo levá-la para trás do palco para lhe dar prazer antes dela perder a cabeça. O prota, vendo aquilo, ordena que ele a solte e usa seu poder para atacá-lo. Ele consegue danificar o capacete do Jackzinho, e os outros guardas alertam que o selo que bloqueia o poder do prota está enfraquecendo. Eles se juntam para fortalecer este selo e anular a sua força. O guerreiro pomposo então ordena ao prota para ele parar de resistir, pois ele é só um inseto. O prota, confiante, sorri, convencido que sua arma secreta está prestes a chegar. E enfim, pessoal, podemos ver que a tal arma secreta é um amigo de longa data do prota, Silas Montfort, seu melhor amigo e o mais forte de todos eles. O prota explica que eles se conheceram na escola mágica quando estavam despertando seus poderes, e que eles se tornaram irmãos de guerra após a família Saxe matar seus pais. Após este trágico ocorrido, eles se tornaram nobres e lutavam contra a tirania, até serem traídos e o prota com seus aliados serem capturados. Mas Silas ainda estava livre, e todos desconheciam seus planos e intenções. Após as explicações do prota, enfim vamos voltar para a ação. O guerreiro fala com o prota que ele é o próximo a ser abatido. Ele vira para o povo e fala que enfim vão executar o cúmplice mais perverso do rei, o homem que levou o reino à ruína e à destruição. O prota pensa que precisa estar preparado, pois seu amigo irá aparecer a qualquer momento. O guerreiro lhe pergunta se ele tem alguma última palavra, e o prota lhe responde para não ter tanta confiança, pois ele sabe quem está por trás de toda esta armação. Enquanto eles preparavam esta armadilha, eles falharam em capturar o mais forte de todos eles. Então o guerreiro começa a retirar seu capacete e pergunta se é Silas Montfort quem ele cita. O prota vê aquilo e entra totalmente em choque, enquanto o guerreiro questiona perguntando se ele está se referindo a ele.
ironizando que se sente satisfeito com tais elogios. Prota, ainda descrente, diz que é impossível, pois ele é o seu amigo mais próximo. Silas então diz para ele não exagerar, pois estava apenas seguindo seu patético plano e que os Saxi foram bem mais convincentes que ele. O Prota questiona como ele pôde fazer algo deste tipo, pois lhe conhece há 20 anos e cita que ele era como um irmão. Silas apenas sorri e diz para ele não levar para o lado pessoal, pois precisa voltar ao trabalho, ordenando para que coloquem o Prota na guilhotina. O protagonista então começa a entender que quem realmente lhe extraiu foi Silas, e que devido a isto muitos companheiros foram para a vala. Ele então começa a liberar seu poder forçando o selo, e diz a Silas que ele pagará por tudo aquilo. Com uma explosão de energia, ele manda vários guardas para longe. Um deles grita que o Prota conseguiu se liberar da restrição. Enquanto isto, o Prota, ainda preso, consegue atacar um deles e roubar sua espada. E é aqui que vemos o quanto ele é fã do Jimi Hendrix, pois usará a espada com a boca. Os soldados veem aquilo e gritam para derrubá-lo. Porém, o Prota emplaca muita velocidade e dá end em vários de uma única vez. Arqueiros no telhado de Camper se preparam para acertar o Prota, mas ele usa o seu poder para eliminá-los. Logo, os guardas se juntam para fortalecer o selo que restringe o poder do protagonista. O Prota então vira para Silas e cita que ele era como um irmão para ele. Silas então diz que é hora de terminar com aquilo. O Prota avança sobre Silas na tentativa desesperada de acertá-lo, mas Silas usa seus poderes e o anula, reforçando o selo que limita sua força. Silas então diz que se quer algo bem feito, que faça você mesmo. Ele pega o Prota e o lança próximo à guilhotina como um saco de bosta. Já pronto para perder a cabeça, o Prota questiona o que fez para ser traído. Silas lhe diz que nada, mas que ele não passava de um simples peão no tabuleiro que já não tinha nenhum tipo de utilidade. Silas então usa seus poderes para liberar a guilhotina e mandar o Prota ir de Vasco. Em seus últimos momentos, o Prota diz que aquele não pode ser o seu fim. Ele não o aceita. Então, uma pequena chama brilha e o Prota acorda no meio de um grande incêndio. Ele se pergunta se aquilo é um inferno e fica abalado ao saber do seu pseudo-fim, mesmo após dedicar sua vida a liberar o povo da tirania. Ele, em choque, diz que não merecia tal destino, mas então ele escuta alguém lhe dizer que não é hora de perder a cabeça. Bom, até onde eu lembro ele já perdeu. E que ele precisa buscar ajuda. O Prota recorda que aquela era sua aldeia e novamente questiona o que fez para merecer ver novamente sua aldeia ser destruída. Ele também reconhece que as vestimentas dos soldados são do Conde Rava. Logo, outra pessoa também grita com o Prota e diz para ele não ficar panguando. Ele então lembra que aquele era Gabi, um grande amigo que tinha, mas que foi assassinado há 20 anos atrás, na noite em que a aldeia foi destruída. O amigo do Prota lhe diz para ele segui-lo para fugir, mas o Mula tropeça e cai, fazendo um cosplay dos filmes do Pânico na Floresta. E já no chão percebe que o guarda se prepara para dar end nele. O guarda então diz que isto é o que acontece com quem vai contra o Conde Raven. O Prota vê aquilo e desperta. Ele pega um escudo e defende o seu amigo. Logo, tenta acertar o guarda com um chute. Ele percebe que seu chute foi muito fraco e que já não sente seus poderes. O guarda lhe diz que o chute foi até aceitável para um plebeu, e que se não fosse pela desobediência ao conde, ele teria sido um bom guarda.
O Prota então vê seu rosto na armadura e percebe que está mais jovem e que já não tem uma cicatriz. Seu amigo grita para ele acordar, enquanto o guarda prepara para atacá-lo. O Prota então segura seus braços e pensa que ele ainda é fraco e que terá que usar da sua experiência. O guarda diz que vai dividi-lo em duas partes e, neste momento, o Prota lembra que esta armadura tem um ponto fraco próximo ao pescoço. O Prota então solta o guarda e desvia do golpe, atacando seus braços e fazendo ele soltar a espada. Logo, ele pega a arma e diz que seus 20 anos lutando não foram em vão, e com isto decepa a cabeça do guarda. Após o Prota resolver a situação, Gabi se impressiona e pergunta onde ele aprendeu tal habilidade. O Prota então, em movimento, lá ele começa a apertar a bochecha do Gabi e perguntar se ele está mesmo vivo. Gabi responde que sim, até que algo diferente aconteça. Ele pensa que o Prota ficou maluco ou está em choque. Nosso protagonista então começa a entender que voltou 20 anos no tempo e se pergunta como isto é possível. Ele claramente lembra que foi de Vasco. Interrompendo o Prota, Gabin diz que eles precisam correr para salvar suas famílias, pois os guardas do Conde estão matando e destruindo tudo. O Prota então lembra que nesta mesma data, além de Gabin, seus pais também foram assassinados. Eles começam a correr com Gabin alertando que seus pais estão em perigo. O Prota, para si, não entende por que voltou justamente neste dia, mas jura que desta vez não deixará que sua família e amigos sejam assassinados. Ele também compreende que, apesar de ter sido um dos mais fortes do reino na sua vida passada, rivalizando com os guerreiros da família Saxe, agora ele é só um adolescente da roça que não tem poder algum. Já no caminho, o Prota percebe um raio indo em direção a Gabi, e em um movimento o puxa para o campo. Eles então se escondem e veem um nobre, o filho do conde. Alguns figurantes pedem para o filho do conde, clemência, que ele não tome sua casa. Ele então diz que já que eles não vão dar a casa, que queimem junto a ela. E com isto, ele lança raios sobre os dois figurantes e os mata. O Prota vê aquilo e percebe o quão escória aquela família nobre é, e que mesmo sendo nobres de rank baixo, ele não pode fazer nada, já que não tem poderes. Ele então diz a Gabin para eles se apressarem, pois sua casa está próxima. Também cita que eles precisam ir pelo telhado para não serem descobertos. Eles correm até lá e, ao chegar, se deparam com alguns guardas já adentrando a casa do protagonista. Gabin diz para o Prota esperar, pois eles precisam de ajuda. Porém, o Prota percebe que são só simples guardas e que, mesmo sem seus poderes, ele ainda tem a experiência de 20 anos de guerra. O Prota então pula do telhado sobre a janela e, caindo, usa o seu Sharingan para contar quantos guardas tem ali. Ele percebe que tem apenas 3. Os guardas logo se assustam, mas percebem que é apenas um adolescente Zé da Roça, perdendo assim o medo. O Prota logo pega 2 facas e desta vez ativa o modo V de vingança, lançando uma delas em um guarda e já mandando ele ir comer capim pela raiz. O Prota então alerta que agora falta apenas 2, enquanto os guardas restantes estão em choque, vendo que um deles foi de End com apenas um golpe. O protagonista então avança sobre um deles, mas o guarda se defende. O Prota percebe que o segundo vai tentar atacar por trás. Entretanto, o Prota usa sua experiência e pula sobre o guarda, já o atingindo e caindo por trás do outro. Neste momento, o Prota coloca a faca no pescoço do figurante e diz que seu desejo era torturá-lo, mas que ele tem bastante sorte, pois não imaginava que veria seus familiares vivos. Ele então dá End no guarda e sua família corre para abraçá-lo.
Quando todos já estão juntos, o Prota diz que estava com saudades depois de tantos anos. Seu pai então lhe pergunta como assim tantos anos, e também questiona onde ele aprendeu a lutar tão bem. O Prota responde que isto é algo que ele vai explicar depois, já alertando todo mundo que eles precisam fugir dali para o bosque. Ele relembra que em sua vida passada somente as pessoas que estavam no bosque se salvaram, e a família do Gabi era uma delas. Ele se direciona até Gabi e diz para ele ir com eles, pois seus pais estão no bosque e lá ficaram seguros. Para o Prota, salvar Gabi é uma prioridade. Eles então correm para o bosque e a cena é de diversos aldeões mortos a troco de nada. O Prota sabe que esta nova oportunidade não pode ser desperdiçada. Já no bosque, eles acendem uma fogueira e o Prota pede para que seus familiares fiquem ali. Porém, antes de terminar a frase, o Prota perde sua consciência e ele entende que se esforçou mais que seu corpo suportava. Ele então começa a lembrar da sua vida passada, em como seu melhor amigo lhe traiu e também quando foi executado. O Prota acorda e se dá conta que aquilo não foi apenas um sonho. A traição do amigo, sua morte. Ele entende que voltar 20 anos é uma vantagem para se vingar da família Saxe e de todos que lhe traíram, já que ele tem em sua mente todo o conhecimento anterior, pendente apenas conseguir despertar seus poderes. Ele então escuta um grito e já se levanta temendo ser os guardas do conde. Mas o que ele vê é Gabi ajoelhado. Seu pai se aproxima e pede para ele esperar, pois, infelizmente, os pais dele foram assassinados. O Prota então fica descrente da situação, pois, em sua vida anterior, os pais dele conseguiram sobreviver. O Prota então se exalta e questiona seu pai o que aconteceu e por que não se salvaram. Então seu pai lhe explica que quem os matou foi o filho do conde, que se enfureceu ao saber que alguns guardas foram mortos e com isso lançou centenas de raios sobre o vilarejo. O Prota então se dá conta que, ao salvar seus pais, condenou os pais do seu melhor amigo. Ele se ajoelha e, olhando para o céu, questiona se os céus estão lhe castigando. Seu pai lhe diz para não se culpar, pois os verdadeiros culpados são os Havel. Ele diz ao Prota que Gabi já tinha dito que ele tinha lhe salvado e que ele tinha muito orgulho do seu filho. O Prota então pensa que seu pai tem razão, que ele não deve lamentar seu destino e que precisa aproveitar sua segunda chance para criar um futuro melhor, usando os seus 20 anos de experiência para massacrar seus inimigos e despertando logo seus poderes, pois no momento mal consegue vencer um simples guarda. Então ele olha para sua irmã e jura para si que desta vez irá protegê-la, pois em sua vida passada, após descobrir que sua família foi morta, ele deixou ela aos cuidados do líder do vilarejo e partiu em busca de vingança, mas depois descobriu que ele abusava dela e após cansar, a vendeu aos homens do conde, que também lhe abusaram, fazendo com que ela perdesse a esperança de viver. Ele então a abraça e promete para si que desta vez irá protegê-la. Mas ele se dá conta que ao salvar sua família, ele pode ter mudado a história. Ele então, desesperadamente, corre até Gabi e pergunta onde está a irmã dele. Gabi diz que o líder do vilarejo está cuidando dela agora que seus pais faleceram. O Prota então se dá conta que, ao salvar sua família, também condenou a irmã de Gabi. Ele cita que eles devem ir resgatá-la, pois o líder do vilarejo não é de confiança. Gabi lhe pergunta por que ele está dizendo aquilo. Então o líder do vilarejo chega e pergunta o que está acontecendo e que eles precisam ter calma neste momento. O Prota lhe pede desculpas, dizendo que está preocupado por Gabi. Logo, o líder do vilarejo diz a Gabi que ele precisa ser forte, que ele ajudará a cuidar dele e de sua irmã,
Gabin lhe agradece e diz que não sabe o que seria dele sem sua ajuda. Então Gabin vê o Prota se afastando e pergunta se ele está bem, mas o protagonista diz que não, que precisa descansar. À noite, o Prota começa a se mover pelos telhados, pensando em como ele conseguiu despertar seus poderes após semanas vagando parar nas montanhas. E ele cita que desta vez irá despertar em menos tempo, pois conhece os métodos e com isto conseguirá enfrentar os nobres locais. Mas agora sua atenção está em uma escolha diferente. O Prota então pula próximo ao telhado e escuta a irmã de Gabin gritando. Ao olhar, percebe que ela está cercada por vários cachorros, clamando para o líder do vilarejo. Porém, ele a diz para apenas desfrutar. O Prota então entra em cena, dizendo que seja em sua vida passada honesta, ele é apenas um verme. O líder do vilarejo se surpreende e questiona quem está lhe atrapalhando. Então ele percebe que é o Prota, já perguntando se ele tem desejo de morrer. Ele logo manda seus cachorros atacarem o Prota, que entende que precisa afastá-los da irmã de Gabi. Ele os leva para uma sala distinta e os prende por lá. O líder do vilarejo, vendo aquilo, pega seu machado e confiante, diz que lhe contará um segredo. Que ele já tinha pedido aos guardas do conde para dar rende nele e nos seus pais, tudo para que ele pudesse desfrutar da sua preciosa irmã. E que agora nem vai mais precisar disso. Ele fará o serviço por conta própria. O Prota apenas pergunta se ele já terminou com suas baboseiras, pois ele já sabe que há uma aliança dele com o Conde Ravel e que o ataque à vila foi uma promessa dele se tornar um nobre. O líder do vilarejo se assusta e questiona quem lhe contou aquilo. Então o Prota responde que foi ele mesmo, antes de ser destrinchado e que, novamente, ele está ansioso para fazer a mesma coisa. Assim o Prota parte para cima do líder do vilarejo, que tenta atacar. O Prota reconhece sua velocidade, mas, devido à sua experiência, sabe que seus movimentos são previsíveis. Ele acerta suas pernas e o líder da vila lhe diz que foi pura sorte. O Prota então lhe diz para ele não ficar tão seguro disto, enquanto, em um movimento, lhe ataca pelas costas. O líder do vilarejo fica surpreso e pergunta como ele aprendeu a lutar tão bem. O Prota responde apenas para ele não se preocupar com isso, pois ele irá despedaçá-lo. O líder do vilarejo lhe avisa para não esquecer quem é que manda ali. Com isto, lança um raio sobre o Prota, jogando ele violentamente contra a parede. O protagonista fica surpreso em ver que ele maneja eletricidade e que em sua vida anterior foi muito fácil dar rende nele, já que devido à sua força ele não teve sequer chances. Então o líder do vilarejo, já confiante, diz ao Prota que ele não sabia de tudo e que além da promessa de se tornar nobre, ele também ganhou uma chance de despertar seus poderes. Logo começa a explicação do poder que todos almejam, o poder que os nobres usam para sua tirania e controle: manipular eletricidade. Um poder que, ao ser canalizado, pode dar super velocidade, criar barreiras de defesa e até transformar adversários em cinzas. Um poder que, segundo eles, foi dado por Deus, que os encarregou de proteger o povo contra as bestas demoníacas. Mas isto é o que querem que pensem, pois qualquer um pode obter este poder. Basta tomar a pílula do despertar, uma droga criada em segredo pelos nobres, e assim se poderá manipular a eletricidade. Então o líder do vilarejo toma uma pílula e diz que este é o melhor segredo escondido da humanidade. Ele está feliz, pois agora poderá sair de um local pobre e buscar riquezas. O Prota então joga areia na sua marmita e diz que um plebeu como ele, no máximo, será um lacaio que faz apenas alguns trabalhos sujos. O líder do vilarejo então diz que ele fala muito para alguém que está prestes a morrer, e com isso ataca o Prota.
protagonista consegue desviar e percebe que ele acabou de despertar seus poderes, que há uma chance de vencê-lo, mas que precisa de cuidado, pois se for tocado por um simples raio, será seu fim. Ele cita que precisa encontrar uma forma de vencer, e graças ao santo e poderoso roteiro, o líder do vilarejo tinha um pequeno rolo de cobre. O líder do vilarejo lhe diz que cedo ou tarde irá pegá-lo e lança uma rajada de raios contra o prota, que desvia e começa com sua mágica de espalhar o fio de cobre por toda a sala. Após terminar seu malabarismo, ele sabe que é hora de provocar o coitado do figurante para que ele lance o seu ataque mais forte. O prota então diz ao líder do vilarejo que ele não consegue acertar um simples Zé da Roça e ainda quer ser chamado de nobre. O figurante se exalta e diz ao prota que ele não vai conseguir enganá-lo com truques tão simples, lançando uma forte rajada de raios. O prota vê aquilo e sabe que é hora de colocar seu plano em ação. Ele lança a bobina de cobre que capta a energia elétrica e a distribui, e logo salta para atacar o líder do vilarejo. Este que ainda se pergunta o que está acontecendo. Então Prota se lança sobre as pernas dele e lhe diz que ele perdeu. Logo acerta Calma aí, ó, o amansa-boi! O líder do vilarejo, que é lançado para onde estão os fios de cobre sobrecarregados. Ele toma uma carga elétrica insana e não precisa mais ir ao barbeiro. Então, ele questiona o Prota como conseguiu derrotá-lo. O protagonista então vê que ele ainda está vivo e diz que mesmo para um idiota como ele, é surpreendente o ver com vida mesmo após tomar uma descarga elétrica tão forte. O Prota então pega uma faca enquanto o líder do vilarejo lhe diz para eles entrarem em um acordo. Ele diz que pode apresentar o Prota ao conde e ele pode se tornar um nobre. O protagonista então chama por seu nome, Alderman, e lhe questiona como ele pode rogar por sua vida depois do que fez para sua irmã. O líder do vilarejo fica confuso, diz que não fez nada para ela, mas o Prota diz que não foi nesta vida e sim na outra, e que cada vez que ele o encontrar em cada vida, ele irá destruí-lo. Logo, o Prota corre para salvar a irmã de Gabi e percebe que ela está apenas desmaiada. Ao chutar a porta, os descendentes de Pincher tentam atacá-lo, mas o Prota apenas lhes encara com fúria e eles recuam. Agora, em uma sala, Gabi e os pais do Prota o aguardam preocupados. O pai do protagonista diz a Gabi para ele não ficar nervoso, pois o Prota voltará seguro. Ele então aparece e Gabi logo corre para pegar sua irmã. Ele pergunta o que aconteceu e o Prota lhe explica que tudo foi culpa do líder do vilarejo, o ataque e o sequestro da irmã do Gabi. Gabi, preocupado, questiona se o protagonista não foi seguido, mas o Prota garante que o líder da vila não poderá fazer mais mal a ninguém. Ele então explica que irá precisar fazer algo pelo qual ainda não pode contar, e que ficará fora por alguns dias, e pede para que eles não se preocupem e que fiquem ali, pois estarão seguros. Seu pai então se aproxima e diz que graças a ele que todos estão salvos, e que eles devem ser valentes como ele para ajudá-lo, pois a tirania do Conde Rável tem que parar. O Prota então pega na mão do seu pai e diz que ele não irá decepcioná-los. Seu pai apenas responde que tem orgulho dele. O Prota então se dirige para o alto de uma montanha e explica que em sua vida passada, ao descobrir da morte dos seus pais, vagou sem rumo por semanas, até terminar em cima de uma montanha refugiado baixo uma árvore. E quando ele menos esperava, ele foi atingido por um raio. Ele cita que os raios sempre atingem esta árvore e que ela é como uma espécie de para-raio. E felizmente ele já prevê que uma grande tormenta está se aproximando. Desta vez, ele despertará seus poderes por conta própria. E pessoal, agradeço a todos que chegaram até aqui.
E se gostaram do vídeo e querem uma parte 2, curtam, comentem e se inscrevam. E novamente, muito obrigado pela força. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.